Vamos separar, então, cientificismo de ciência, então. Então, o cientificismo, digamos assim, é um uso mal feito da ciência, normalmente com o intuito de poder. O intuito de ganhar poder sobre alguém, sobre uma comunidade, né, com ideias aparentemente científicas, mas misturadas com ideologia, com ideias extra-científicas, né? Normalmente para forçar uma concepção errada de uma área, seja do universo, seja da física, seja, enfim. E o cientificismo ganhou muita amplitude entre nós, justamente por causa da ideologização, né, da ciência, que veio com os movimentos políticos, né, ideológicos, sobretudo o marxismo, né? E aí você deforma tudo, né? Em nome de uma coisa grandiosa que é a ciência, né? Você usa a autoridade da ciência para deformar as coisas, né? Basicamente isso é o cientificismo moderno. Uma das suas linhas de estudo é justamente sobre ocultismo e gnose influenciando a ciência, né? Eu imagino que um desses marcos deve ter sido o Renascimento, né? É lá mesmo que começa tudo, né? Pois é, a visão que a gente tem de Renascimento, Marcelo, é o seguinte: naquela época, então, nasceram os grandes luminares, né, da busca científica da verdade, que veio limpar, né, toda aquela escória medieval de crenças, sobretudo religiosas, erradas, sobre a natureza, sobre o funcionamento das coisas, né? E o papo da Renascença é sempre o mesmo em qualquer área que você vá, né? E que algumas pessoas se levantaram contra o poder religioso, né? Sobretudo da igreja, que mantinha aquele poder sobre as pessoas, e transformaram o mundo, transformaram a visão de mundo. São pessoas que não tinham nada a ver com essas coisas supersticiosas, eram pessoas racionais, que só procuravam a verdade, e também criaram um mito de que alguém na Renascença criou um negócio chamado método científico, né? Chamado Francis Bacon. Nós temos dois Bacon na história, um que faz mal e outro que faz bem, Marcelo. Roger. Tem um Bacon que faz bem e um Bacon que faz mal. Então tem o Roger Bacon que faz bem, e o Francis Bacon que faz mal. Então, essa lenda de que foi o Francis Bacon que criou o método científico é uma lenda absurda, né? 200 anos antes você tinha cientistas medievais usando o mesmo método experimental, com coleta de dados, com planilhas, etc., fazendo exatamente o que o Francis Bacon teria criado, né? Pois bem, quando você vai olhar os personagens, né, a vida dos personagens, a gente descobre uma coisa muito interessante. Primeiro, que se você considerar, digamos assim, que o Newton foi o iniciador da ciência moderna, vamos dizer assim, Galileu está um pouco atrás, mas Newton, grande Newton, e que o método científico foi criado por Francis Bacon, dois ingleses, né? Se a gente olhar para a vida deles e traçar de quem que eles são herdeiros dos bruxos renascentistas. Bruxos, né? Por exemplo, John Dee. John Dee era um bruxo. John Dee fazia sessão espírita, né? Ele dizia que recebia informações de um anjo, né? John Dee era matemático. A matemática nessa época era muito ligada à bruxaria, porque tinha numerologia, tinha os negócios, os códigos, etc. Alquimista, John Dee, né? Francis Bacon era alquimista. Um alquimista de 4 costados, né? E o Newton, até um certo tempo atrás, uns 100 anos atrás,
Ninguém sabia, mas o Newton foi um alquimista de mão cheia, né? Em 1946, mais ou menos, eu não estou bem certo da data, mas o John Maynard Keynes, aquele economista... sei o Keynes, sei. Ele comprou, ele foi num leilão da Sotheby's em Londres, e tinha umas caixas lá de documentos do Newton. Ele falou, eu sou de Cambridge, vou comprar essas caixas para dar de presente para minha alma mater. Né? Claro. Comprou aquele negócio. Não sei quanto que ele pagou. Ele era rico, né? E aí, o que ele descobriu? Que aquela quantidade de caixa era a obra alquímica do Newton. Bom, a obra alquímica do Newton deixa para trás qualquer obra que ele fez de física. É uma coisa extraordinária. Entre cartas, entre anotações, entre descrições de experiências alquímicas, entre teorias de alquímicas, é uma coisa extraordinária. Então, daí para frente, os scholars, os acadêmicos se debruçaram nisso, e hoje você tem muita fonte de informação disso, né? Inclusive, eu acho que tem arquivos digitalizados dessa coisa toda. Então, o Newton era... Inclusive, ele nunca se quis sair de Cambridge, porque em Cambridge tinha um laboratório de alquimia. Então, toda coisa que convidavam ele falou, não quero ficar aqui e tal. Ele lá recebia, por exemplo, um grande sujeito que todo mundo fala que é muito racional, cara filósofo, importante, John Locke. John Locke fazia experiência alquímica com o Newton dentro do laboratório do Newton. Não, eram bruxos. E a alquimia, vocês sabem, ela tem toda uma tradição antiquíssima, né, que vem da Cabala. Né? Quem quiser saber disso, tem um livro muito interessante de um acadêmico judeu chamado Rafael Patai, um livro de umas 1000 páginas, chamado Alquimistas Judeus. Ele traça toda a linha tradicional da alquimia judaica até os tempos modernos. Tá? A alquimia é uma tradição de visão de mundo e de bruxaria. Né? Então a pedra filosofal é aquele negócio que quando você encontra, você atinge a iluminação e você se torna um mago. Né? Daí para frente você não depende mais das leis da natureza, você está iluminado, etc. É a velha história da gnose. Né? Newton acreditava piamente nisso. Né? Newton também era obcecado com a ideia de calcular o final do mundo, né? Também, né? Ele tinha um grupo de arianos dentro de Cambridge. Ele era ariano, ele achava que a adoração de nosso Senhor Jesus Cristo era uma falsa adoração. Ele ficava maluco com esse negócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fingia que não porque ele é passado como cristão e tal, né? Mas ele tinha que ser, porque na época você não tinha cargo nenhum de relevância na Inglaterra se você não fosse na igreja anglicana. Então ele detestava também os protestantes por causa disso, né? Católicos e protestantes para ele, né? E então assim, ele era cheio de obsessões, né? E o coisa curiosa com o Newton, então, veja bem, então, esse mesmo cara faz uma obra que é fundamental para a ciência moderna, que é os princípios, né, matemáticos da filosofia natural. Há livros que afirmam que aquela obra do Newton, ela não é independente da alquimia dele, partiu do Newton. Aquela obra partiu dentro das preocupações alquímicas, tanto os Principia quanto a outra obra fundamental dele, que é a Ótica, como uma espécie de ludibrium, para ludibriar as pessoas em relação à alquimia. Né? Tem um livro traduzido até para o português chamado Isaac Newton, a Transmutação da Alquimia. Esse livro defende o seguinte, que o Newton, ele transmutou a alquimia em ciência para esconder a alquimia por trás da ciência. Um livro muito interessante, muito fundamentado, muito cheio de documentos, etc. Depoimentos.
Mas aí você pode dizer, bom, e outra coisa, a sociedade, a Royal Society, que não foi criada pelo Newton, ele assumiu a presidência dele uns 40, 50 anos depois, ela nasceu de uma sociedade secreta, chamada Colégio Invisível. Essa sociedade secreta tinha vários nomes possíveis de ser identificados. Chama Colégio da Luz, Colégio Invisível. Tem registro dela porque o Robert Boyle, que é o outro grande cientista, também bem famoso, participava desse Colégio Invisível, né? E a Royal Society foi fundada como uma agremiação que pudesse levar à frente o projeto alquímico, que é um projeto de poder, não só de poder sobre a natureza e sobre o sobrenatural, mas de poder político também, né? Foi fundada, ela foi, durante uns 40, 50 anos, capengando, até que o Newton pegou a presidência dela e reergueu, né? Mas veja, a primeira e maior sociedade científica do mundo foi fundada para levar adiante o projeto alquímico. Impressionante. Pois bem, coisa interessante. O que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi contratar os fundadores, foi contratar um historiador para mentir sobre a fundação, tá certo? Você que é historiador, você entende muito bem disso. Contratar lá um tal de Pratt, não sei quem Pratt. Mente aí à vontade, fala que nós somos todos bonzinhos e não sei o quê. Cheio de maçom lá, né? Por exemplo, tem um cara que participou da Royal Society, que foi expulso da França por causa ele era huguenote. E ele foi um dos fundadores da maçonaria lá na Inglaterra, o Desagoulier. Só procurar aí no Google que vocês vão achar. Então, ali juntaram a maçonaria e os alquimistas para fundar essa sociedade, para dar uma certa respeitabilidade naqueles magos, né, naqueles feiticeiros. Pois bem, aí você pode perguntar assim, mas o que tem isso a ver, né? Que tipo de influência você tem na ciência precisa do Newton lá de alquimia? Você tem os conceitos. Os conceitos fundamentais. Por quê? Porque, assim, a ciência antiga, aristotélica, é o conhecimento dos fenômenos a partir das causas. Não é a ciência moderna, não é isso. A ciência moderna tem um projeto de poder sobre a natureza. Eu quero controlar a natureza. Não interessa o que eu vou entender. Tá certo? Então, eu vou dar exemplos a teoria mais extraordinária da física, que mais teve sucesso e comprovação, é a teoria quântica. Ninguém consegue explicar nada dos conceitos da teoria quântica, tá? Então, eu vou citar aqui um físico, prêmio Nobel, que trabalhou em mecânica quântica, Richard Feynman. Ele dizia, se alguém disser que consegue explicar alguma coisa da mecânica quântica, pode desacreditar. Ou é maluco ou não está entendendo nada. Não tem jeito, né? Então, você tem um conjunto de equações que você trabalha com aquilo, mas você não sabe como é que é. Você não sabe... enfim, hoje a ciência não te dá nenhuma dica de como é que funciona a própria natureza. O que é a natureza? Como é que é essa coisa criada aí? Quais são como é que ela funciona? Como é que é a explicação disso? Isso no século XIX acabou. Eu sei disso porque eu estudei muito no século XIX, na área de ciência. O século XIX, como é que isso acabou no século XIX? Com a teoria eletromagnética de Maxwell. Porque todo mundo tentava explicar como é que aquelas equações encaixavam numa natureza que você pudesse visualizar. Não dá. O Maxwell era ligado a alguma coisa secreta? Não, Maxwell era protestante, muito religioso. Tem obras dele, inclusive, que ele começa artigos científicos falando de Deus, etc, etc. Tá? Eu dei um pulo aqui, mas eu vou chegar lá. Tá. Então, Newton estabeleceu a ciência foi estabelecida desta forma, tá certo? Agora, o argumento pode ser o seguinte, não, mas isso tudo bem,
Vamos admitir que seja assim, aqueles cientistas eram todos místicos mesmo, mas depois a coisa foi purificada e aí já não tem mais nada. Pois bem, aí você percebe o seguinte, com o advento da mecânica quântica, o Linus Pauling, Wolfgang Pauli, ele era muito amigo do Jung. O Wolfgang Pauli era um grande cientista da mecânica quântica. O Wolfgang Pauli tem textos falando de alquimia, abertamente de alquimia, inclusive citando o Jung, etc. Uma vez ele foi perguntado por que os cientistas fazem ciência. E respondeu: nós fazemos ciência para obter a salvação. Que doido. Ciência como salvação. Aliás, tem um livro muito bom com esse título, Science as Salvation. Então, veja bem, é o velho sonho da gnose, que através do conhecimento você vai se salvar. Tá certo? Isso nos liga ao transhumanismo de hoje. O transhumanismo quer salvar, é claro que é uma elite só, mas ele quer salvar o homem. Né? Lembrando, só um parênteses, o Niels Bohr, quando ele ganhou o título de cavaleiro na Dinamarca, ele escolheu o símbolo do Yin e do Yang para pôr no brasão dele. Tá certo? Então vamos lá. O taoísmo chinês. Então vamos lá. Aí você vê, por exemplo, a diretora do CERN, aquele laboratório de acelerador de partículas lá, aquele monstro daquele laboratório, né? 6 países perto da Suíça e tal, há uns 10 anos atrás, ela deu uma entrevista dizendo o seguinte, que um dos programas importantes do CERN era a comunicação desta dimensão com outra dimensão. Mandar mensagens e receber mensagens das outras dimensões. Pô, isso aqui é o maior e mais caro centro espírita do mundo. Claro. Tá certo? Não, isso foi uma entrevista, tá registrado. Eu tenho, inclusive, no meu blog, esse registro dessa entrevista. Mas não é possível um negócio desse. Porque eles acreditam naquele negócio de portal do Alistair Crowley, que, por sinal, foi mestre do Jack Parsons, que foi o cara da NASA. Que fez os foguetes da NASA. Então o JPL era Jack Parsons Laboratory. Mudou o nome para Jet Propulsion Laboratory, mas é a mesma sigla. O cara era bruxo, completo e absoluto. Aí você vai e vê vídeos de cerimônias macabras acontecendo no pátio em frente ao laboratório, à diretoria do CERN na Suíça. Você vê aquela representação de Shiva. E Shiva tá lá. Tá lá, tá certo? Então você fala, pô, não é bem assim, né? A ciência não tá ainda, não se livrou dessa coisa, desse ocultismo disfarçado, digamos assim, de ciência. Então, hoje a minha suposição, eu suponho que essa linha mística na ciência, como o professor Orlando falava, né, era o rio Cárcico, né? De vez em quando ela vai para a superfície, de vez em quando ela vai. Volta. De vez em quando ela vai. Por exemplo, século XIX, você tem pouquíssimas pessoas poderiam fazer alguma coisa de místico no século XIX. Século XVII, que é o do Newton. Século XVII, século XVIII, teve uma figura sinistra demais, que é o Swedenborg. Swedenborg foi o cara que começou com esse negócio de ET. Ele conversava com ET, ele tinha mensagem, mandava mensagem, ele recebia mensagem de ET, não, tem uns lá. E o cara era um monstro cientificamente. Grande matemático, grande físico, etc, etc. Procure aí a vida do Swedenborg. Então, o rio Cárcico. Ele de vez em quando desaparece. Agora, no século XX e XXI, a coisa parece ter desandado. Você tem por exemplo, tem um acelerador que foi inaugurado, que depois parou de funcionar, mas era o acelerador de Hadron,
Large Hadron Accelerator, ele foi inaugurado com a presença de vários chefes de Estado europeu, porque são os estados que financiam, são 6 estados que financiam o CERN, né, esse laboratório. Se você ver, teve uma cerimônia, 1h30 de cerimônia, completamente demoníaca a cerimônia. Tá na internet. Eu ainda espero que esteja. Da inauguração do túnel do São Gotardo, né? Pois não é esse. Do túnel do São Gotardo. São Gotardo, que é inacreditável. Não, aquilo é inacreditável. É inacreditável porque aquilo é um centro de ciência. A mais especializada do mundo. É inacreditável porque tem 6 chefes de Estado ali assistindo. E todos eles concordando. É claro que eles fizeram um briefing daquilo ali. Claro, os chefes de Estado. Ninguém só vai num lugar se ele sabe o que vai acontecer. Entendeu? Então, são 6 chefes de Estado. O grupo de cientistas, digamos, mais de elite do mundo. Tá certo? E um ritual satânico. Então você fala, bem, peraí. A coisa não é bem assim. Quer dizer, a coisa não se descolou. Então, a ciência, ela não está descolada de nada disso. Né? E quando você vê que hoje a ciência é usada contra a religião católica, você identifica todas as marcas do capiroto. Né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.